Olá, hoje meu papo é com você, mulher, que é mãe, que é profissional, que assim como eu, tem filhos que já buscaram a sua independência, que estão vivendo seus sonhos e seus projetos, e de repente o ninho está ficando vazio. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já tem, claro, um plano de carreira ou um plano de vida para quando seus filhos forem viver os sonhos e constituírem as suas famílias? Há mais de 10 anos eu me fiz essa pergunta e quero dividir aqui com você algumas descobertas e o que fez toda a diferença na minha vida. Você não consegue, às vezes, tirar tempo para você, você se cobra por estar bem e o pior, as pessoas em torno de você te cobram, porque afinal você tem família, filho criado, tá tudo bem, o que você está reclamando? Se essas perguntas fez sentido para você, né? Você que está assistindo do feed, vai para o IGTV, que a gente vai continuar este bate-papo. E nós vamos falar sobre quais os empecilhos, quais os obstáculos que estão nos impedindo. E uma das coisas principais, gente, que nos impede são as nossas verdades. Ou, na nossa língua, né, no que a gente trabalha, as nossas crenças. Crenças, mais uma vez, não tem nada a ver com religião. Crença são aquelas coisas que são passadas de geração para geração e, dependendo da forma que foi passado, a gente não consegue mudar. Então, estou tirando aqui um tempinho, né, das minhas férias para a gente dividir esse papo legal. Estou aqui, ó, lá fora tem um mar lindo me esperando, mas eu já venho com esse projeto de falar com as mulheres já há muito tempo e determinei que está na hora de a gente fazer um papo aberto para que a gente possa ser feliz juntas. Então, hoje eu quero falar sobre 2 assuntos principais e mais importante, tá? Eu quero te dar dicas. Tô aqui, ó. Se você quiser parar, pega papel, caneta, porque eu quero te ensinar uma técnica muito interessante para a gente lidar com essas crenças. E aí, quando a gente para pensar, quais as crenças que nos ensinaram sobre o fato de ser mulher? Porque, pelo menos na minha educação, né, a mulher ela tem que ter total dedicação para a sua casa, para a sua família, não que não tenha que dividir esse tempo. E existem umas crenças muito sérias sobre ser mulher. A primeira delas algumas pessoas acreditam assim, ou você é boa mãe, ou você é boa profissional. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que dá, sim, para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o desafio das crenças é porque nem nós sabemos as crenças que nós temos sobre a nossa condição de ser mulher. E eu quero ressaltar aqui, gente, de uma forma muito cuidadosa e importante, porque ser mulher não quer dizer que é ser contra os homens. Muito pelo contrário, nós temos que lidar com igualdade e com respeito de todas as partes, de nós para eles e eles para a gente, ok? Então que a gente guarde isso. Então só vou dar uma olhadinha aqui em coisas importantes que eu anotei. Lembrei uma coisa que legal que eu quero falar para vocês. Stephen Hawking, que é um cientista e um físico inglês, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele tem uma frase muito interessante. Um trabalho te dá significado e um propósito. E a vida é vazia sem ambos. Então, quando a gente vê os nossos filhos saindo de casa, buscando seus sonhos, buscando seus projetos, e aí algumas pessoas já se aposentaram, e pior, gente, tem gente que trabalha para se aposentar, pelo amor de Deus. Se você não gosta do seu trabalho, né, vamos buscar outras coisas importantes para você fazer, para te dar prazer. E é para isso que a gente está abrindo esse canal, para que a gente possa... Estou aqui, ó, mexendo as mãos, vendo, nossa, minha unha tá feia, coisa de mulher, né, gente? Coisa de mulher. Se de repente, assim, está no processo de mudança profissional, de carreira, tem gente que fala assim, porque meu tempo já passou, agora eu quero só viver. Mas esse viver que a gente tem que parar para pensar. Viver, eu preciso de propósito, eu preciso de sentido, eu preciso de significado, porque minha mãe teve 11 filhos, eu sou a 11ª, e de repente, né, você vê uma pessoa que trabalhou a vida inteira cuidando dos filhos, e quando os filhos estão independentes, eu já não tenho uma vida, eu já não sei o que eu vou fazer para mim.
E não é ser egoísta. Algumas mulheres, algumas clientes minhas falam assim: ah, Eliana, quando eu tiro um tempo para mim, eu sinto inclusive uma sensação de egoísmo. Pois é, se você sente essa sensação, é porque você tem uma crença. Eu me lembro de uma vez fazendo um atendimento de uma pessoa, atendimento não, estava dando aula, e estava fazendo uma técnica com uma aluna, e ela tinha uma alergia. E ela falou assim: eu nunca consigo descansar. Eu nunca consigo tirar férias. Ela é mineira, estava fazendo um curso aqui no Espírito Santo e ela queria conhecer a praia. No outro dia, ela ia ter um período de folga antes do treinamento. Aí nós fizemos uma técnica de cura de alergia, né, que faz parte do curso de formação de PNL. Aí, beleza. Quando foi no outro dia, gente, que ela tinha um período de folga para ela ir curtir a praia, ela acordou passando mal. Ela falou: gente, mas eu fiz a técnica, eu acredito, eu sei que eu não tenho ganhos para manter essa questão da alergia. Foi aí que a ficha caiu. Porque a gente sempre fala assim: quando vir alguma coisa, seja um mal-estar, seja um estado limitante, seja uma emoção, pergunte assim: de onde que isso vem? O porquê que eu estou experimentando isso? E foi surpresa para ela quando ela descobriu que na casa dela foi ensinado, foi pregado que pessoas à toa que não estão, enquanto você não está trabalhando, você está sendo vagabundo. Então, qual é a crença que ela tinha? Se eu for ter lazer, eu vou estar passando essa sensação de vagabundo, de não fazer nada, de inútil. Foi quando ela descobriu essa crença e questionou essa crença. Então, olha só, pega papel. Eu vou escrever aqui para vocês. Vamos pensar assim: qual hoje é o problema que você está enfrentando? Eu estou escrevendo aqui, ó, problema. Um exemplo. Ó, vou mostrar aqui. Divide, vai pegar a folha, a gente vai dividir essa folha em 3 partes, tá bem? Só um minutinho. O problema dessa aluna em especial. Problema: não consigo relaxar. Todas as vezes que eu relaxo, eu fico com uma consciência pesada. Então, problema, não conseguia tirar tempo para ela. Não vou escrever tudo. Não tenho tempo. Se você tem um problema, é porque geralmente tem uma crença junto. E essas crenças, gente, elas são invisíveis. Nós não sabemos que nós estamos sendo governadas por elas, assim como os nossos valores. Não tenho tempo. Qual a crença? Pessoas que têm lazer são vagabundas. Aí aqui eu coloco crenças, tá? Então aqui, qual é a crença que eu tô tendo? Aí a crença que eu tenho... Ah, Eliana, mas é chato escrever. Escreva. Porque só assim que a gente vai buscar o autoconhecimento. Se você não escrever se você pode fazer isso mentalmente, mas escrevendo você vai conseguir um resultado melhor. E aí, o que eu estou acreditando? Por exemplo, eu não consigo fazer escolhas. Eu preciso sempre da opinião de alguém. Qual é a crença? Será que eu não confio na minha capacidade? Eu não sei sobre isso. Então, se eu tenho um problema, eu tenho algo que eu estou acreditando sobre. E o que a gente coloca aqui? No última parte, é a nova crença. O que eu quero acreditar? E nessa nova crença, questiona mesmo. Questiona aqui. Eu tenho algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Eu não vou prolongar mais o nosso vídeo, que já tem quase 10 minutos. Nós vamos ser muito mais práticos nos nossos próximos vídeos. Você divida isso com as pessoas que faz sentido. Gente, às vezes você que é filho, que está assistindo, você que é filha, que tem uma pessoa que está precisando, que está merecendo a ver isso, partilha, marque ela, deixa seus comentários. E no próximo vídeo, além de reforçar sobre a crença, eu vou falar sobre as emoções que nós sentimos. Então, quais são as emoções que estão recorrentes e que estão me deixando, me segurando num espaço que eu não gostaria. Então, deixa seu comentário, fala se foi importante para você e que esse é o espaço nosso
papo de mulher, né? Um papo aberto para a gente contribuir. Vamos ser felizes juntas, tá certo? Eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo cresce com esse trabalho. Um abraço, ótimo dia para você.